Nos graça e paz. Amém. Quero, nesse momento, expressar a nossa alegria de podermos estar de volta a esta casa. E quando saí de Itabaiana, estava sem igreja, fui acolhido pelo pastor Eudes, pela igreja, não somente eu, mas toda a minha família. E naquele momento nós encontramos, de fato, assim, um lugar onde pudéssemos ser bem acolhidos. Até que surgiu a oportunidade de pastorear a igreja congregacional no Cristo da União. Mas aí, depois de um certo tempo pastoreando ali, aliás, alguns meses, não havia uma identificação em relação à questão, a minha pessoa com o trabalho, e eu pensava que era uma questão de adaptação, e até que descobri que não era bem um problema de adaptação, era mais uma questão de identificação. Então achei por bem, juntamente informando a minha família, que estaria renunciando à igreja, porque eu não estava sendo coerente comigo mesmo de estar à frente de um trabalho onde não estava me identificando, e ficava muito difícil para a gente estar pastoreando a igreja sem aquela identificação. E assim entregamos. Logo em seguida surgiu mais uma vez porque há 1 ano e 7 meses atrás eu estava tentando ir para Sousa e a porta se fechou totalmente. E depois, quando renunciei, menos de um mês, houve uma mudança extrema na minha vida, e de repente já estava pregando em Sousa, de repente já estava sendo eleito num culto domingo, e já fui informado, e no dia 2 de janeiro assumi a igreja ali em Sousa, que é a minha cidade, né? Apesar de todas as dificuldades, principalmente na questão climática, porque o calor lá é intenso. Eu costumo dizer sempre a algumas pessoas que lá no sertão somente os fortes que sobrevivem. Realmente não é nada fácil, é quente, quente e quente, né? Para mim é um pouco melhor porque, de certa forma, eu tenho os 2 horários que eu passo no trabalho, e lá no ambiente é mais ou menos parecido com a igreja, climatizado, mas para a minha família, que permanece o dia todo em casa, não é fácil. Para você ter uma ideia, sempre acontece de a gente, de repente, querer dar uma cochilada, ligar o ventilador, e você não consegue dormir, porque o vento que sopra é quente. E é difícil, mas graças a Deus nós temos assim resistido. A minha família tem estado já assim, tem se adaptado muito bem, graças a Deus por isso. Germana está entusiasmada. Nós temos trabalho lá com a comunidade cigana. Nós temos a primeira igreja congregacional cigana, um trabalho, uma congregação no meio dos ciganos. E temos nos identificado muito com o povo cigano, tanto que alguns dos ciganos que são da igreja, que a gente tem essa convivência, ele diz que eu, na verdade, não sou jurum, eu sou um cigano, porque ele percebe que eu tenho todas as características do povo cigano, de me doar, de estar ali com eles, de tomar café com eles, de me envolver totalmente com a comunidade. É muito bom, tem sido muito bom trabalhar com o povo cigano. É um desafio, porque não é uma cultura fácil, é um povo que precisa muita graça do Senhor, é um povo que abre as portas da casa dele, a questão da confiança, mas você tem que andar sempre com o pé atrás, porque qualquer atitude que você venha tomar que seja algo que não seja satisfeito para alguns, você pode simplesmente fechar a porta. E esse é o nosso desafio. Mas temos lá, o Germano está trabalhando na EBD, juntamente com as crianças.
Eu quero apenas, antes de introduzir a palavra, o Germano estava na policlínica, quando de repente uma criança descalça corre, tia, tia, tia. O pai dela olhou assim, e cigano, meio desconfiado. Aí a mãe, quando reconheceu, disse: não, é a esposa do pastor. Aí a criança veio, abraçou, mas eles de fato são pessoas desconfiadas, né? Um dia desse eu entrei na comunidade, não no local que sempre entro, eu entrei por outro local, que é mais esquisito, e eles não estavam reconhecendo meu carro, e de repente 2 ciganos estavam com uma pedra já na mão, porque eles têm muitos inimigos, e a qualquer momento podem ser atacados, e quando de repente eu baixei o vidro, aí reconheceram: é o pastor. Eu não tinha visto essa cena, mas a Germana viu quando eles jogaram a pedra e vieram conversar com a gente. Eles conhecem o barulho, o som do motor do meu carro. Eles conhecem quando eu vou entrando. Mas graças a Deus, porque a gente tem aprendido muito a trabalhar com aquele povo. Eu sinto um carinho muito grande pelo povo cigano. E peço as orações dos irmãos em favor daquela comunidade, né, que é um povo extremamente carente. Nós temos a maior comunidade da América Latina, localizada em Sousa. Nós temos um grupo enorme, que é dividido em 4 grupos. O grupo cigano é dividido em 4 grupos. E nós trabalhamos com os ciganos de baixo, que é o povo mais carente. Tem os ciganos de cima, que é um povo mais estruturado, tem informação, trabalho. A comunidade é um pouco diferente, até no aspecto também geral, é bem diferente. As estruturas da casa, a pavimentação, tudo é muito diferente. Mas Deus tem nos colocado ali, e eu fico às vezes como quem está sonhando, porque depois de mais de 50 anos que havia saído de Sousa, eu não imaginava retornar justamente para a minha cidade, para trabalhar ali na evangelização. Eu me sinto extremamente honrado por Deus, por essa oportunidade. E há grandes desafios lá, né? Peço aos irmãos que orem por nós, pela minha família. Débora e Thalita estão bem envolvidas. E uma coisa interessante para testemunhar para os irmãos é que Deus permitiu uma enfermidade em Thalita. Ela teve ansiedade, síndrome do pânico, e a gente foi procurar tratamento, e ela não queria ficar em casa só, ou eu ficava, ou Germana, e como a gente não podia ficar, ela passou aí com mais frequência a todos os trabalhos da igreja. E nesse momento Deus desperta Thalita para trabalhar com criança. Ela trabalha no assentamento com criança, ela trabalha também lá no núcleo 3 com criança, e trabalha com criança também na igreja, coisa que eu não imaginava que ela pudesse ter esse talento. E graças a Deus, Deus despertou nela esse talento. Ela está totalmente envolvida, comprometida com a obra. Isso é a bênção do Senhor, né? Eu gostaria de pedir aos irmãos para que... Sim, Germana está aí. Cadê Germana? Está ali. Germana é bem conhecida já de todos os irmãos. Obrigado, pastor Eudes, por essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar transmitindo a palavra. E obrigado também pelo carinho da igreja, né? Me sinto extremamente assim à vontade aqui, porque aqui, nesse terreno, era onde eu batia pelada também, né? E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 35 ao versículo 40. Pode permanecer sentados. Mateus capítulo 25, versículo 35 ao versículo 40. Da próxima vez que eu vier, eu vou ver se eu consigo trazer uma saudação no dialeto cigano, né? Estou buscando aprender um pouco, porque é difícil, mas pelo menos eu já sei a expressão, como se chama, no caso, o Filho de Deus. O Chavundo do Vibaron é o Filho de Deus. Eles têm me ensinado, mas aprendo hoje, daqui a pouco esqueço, e tenho aprendido muito com aquele povo.
Quem encontrou pode dizer amém? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Pai, agradeço pela tua palavra e suplico que o Senhor venha falar aos nossos corações para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero vos falar nesta noite sobre o exercício da compaixão. O exercício da compaixão. É isso que nós precisamos exercitar diariamente em nossas vidas. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compaixão pode ser descrito também como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa, não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro, como também demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Isso é compaixão. É você poder se colocar no lugar da outra pessoa. É poder você fazer alguma coisa para amenizar, para melhorar, para mudar a situação, o quadro em que a pessoa se encontra. Irmãos, que de fato nós temos percebido, de uma forma geral, é que a compaixão tem algo que tem sido esquecido em nosso meio. Uma certa feita eu já ouvi, não sei exatamente qual o pregador, mas talvez você até conheça a história, que ele fez a seguinte oração: Senhor, não permita que eu olhe para o mundo sem que seja com os olhos cheios de lágrima. Não permita que eu olhe para o mundo, a não ser que seja com os olhos cheios de lágrima. Quantas vezes passamos por algum lugar e encontramos pessoas moribundas, para poder dizer aos irmãos, nós temos tido problemas seríssimos em nossa família, principalmente na área do alcoolismo. Os irmãos conhecem, alguns dos meus irmãos têm problema com álcool, e essa semana eu fui buscar um dos meus irmãos lá no Cristo, e quando eu encontrei deitado no chão. Há mais de uma semana que ele estava sem tomar banho, sem comer, cheio de ferida nas pernas. Eu trouxe para a casa do meu sogro, e estou levando de volta para Souza, porque o mínimo que a gente pode fazer é ter compaixão, né? E abracei ele todo fedido, mas acima de tudo é meu irmão, e eu não poderia olhar para ele a não ser com um olhar de compaixão. E esse deve ser o sentimento que deve ser sempre vivenciado em nossas vidas. Jesus disse: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Quantas vezes nós saímos agora recentemente da festa da cristandade, do Natal, e nos banqueteamos com comidas maravilhosas, com queijo do reino, com muita comida, com cheste,
com uma variedade enorme de alimento. E é um momento assim de família, maravilhoso. Mas enquanto nos banqueteávamos, aqui em João Pessoa havia um bocado de pessoas que não tinham tido a única alimentação naquele dia. E a gente pensou nisso. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e ao menos não temos a compaixão de poder dividir um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E muitas vezes as pessoas batem em nossa porta, não sei se com medo, mas muitas vezes preferimos até dizer perdoe, do que de repente poder dar pelo menos alguma coisa, e talvez vindo no nosso pensamento, mas se eu der ele vai trocar por cachaça, se eu der ele vai trocar por droga, e muitas vezes nos esquivamos de fazer alguma coisa, porque sinceramente às vezes pensamos justamente nisso, mas não sabemos o que é pior, não dar, ou muitas vezes ficar com a consciência pesada e talvez dizendo, puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa a mais. O verdadeiro exercício da compaixão é quando fazemos alguma coisa pelo próximo. Quando fazemos alguma coisa por alguém, para minorar a situação daquela pessoa, e às vezes até, de repente, pegando coisa que muitas vezes está guardado no nosso guarda-roupa, roupa que muitas vezes não vestimos mais, mas que está em bom estado de conservação ainda, mas preferimos deixar lá no guarda-roupa do que de repente compartilhar com aqueles que não têm absolutamente nada. Às vezes temos sapatos que não usamos mais, mas não compartilhamos, e muitas vezes quando queremos compartilhar um sapato que já está furado, uma roupa que já está rasgada, isso não é atitude de compaixão. E quando nós agimos com compaixão, nós devemos simplesmente dar aquilo que é útil e que é necessário para a vida da outra pessoa. O verdadeiro exercício da compaixão é quando fazemos alguma coisa pelo próximo. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs o que está escrito na lei, como tu interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita quando chegou ao lugar onde se encontrava o homem, e assim que o viu, observando aquele homem, passou de lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que viu, teve misericórdia dele, teve compaixão. E aquele homem, ele tomou uma ação, tomou uma decisão. Ele simplesmente desceu do seu cavalo, cuidou dos ferimentos daquele moribundo, levou para uma hospedaria, e ali cuidando dele, quando tinha que seguir viagem, deixou dinheiro com o dono da hospedaria e disse: aqui está, se gastares mais quando eu vier, eu te restituirei. E Jesus pergunta: quem de fato agiu com compaixão, que teve misericórdia? E aquele homem simplesmente, quem de fato amou? Aí simplesmente aquele doutor disse: aquele que usou de misericórdia. E Jesus vai e também faz o mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos os princípios, mas muitas vezes nós não queremos exercitá-lo. Nós sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas devemos amar o próximo como a nós mesmos.
E muitas vezes nós não compartilhamos com aquilo que Deus tem nos dado. Muitas vezes preferimos olhar para a situação e nos manter totalmente indiferente. E nós não podemos agir dessa maneira. É bem verdade que muitas vezes nós somos ludibriados, muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós somos explorados, muitas vezes as pessoas nos sugam, mas nem só por isso nós devemos deixar de fazer, porque esta é a nossa missão, agir com compaixão, e nós devemos agir com compaixão. Muitas vezes, quando tive a oportunidade de ir no Hospital Laureano, os irmãos conhecem, algumas mulheres que estão ali servindo com, não sei exatamente, um avental de cor, parece que rosa, não me lembro mais, mas elas servindo chá, servindo café, servindo bolo, servindo pão com queijo. E muitas vezes eu olhava para aquela situação e imaginava quem seriam aquelas pessoas. Uma boa parte daquelas pessoas, ou quase todas aquelas, são do centro espírita, que simplesmente agem com compaixão, fazendo caridade. A motivação pode ser totalmente equivocada, porque Paulo vai dizer que pela graça é que nós somos salvos. Mas o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Portanto, irmãos, se não fizermos boas obras, nós estaremos agindo contrário àquilo pelo qual o Senhor nos alcançou, porque nós fomos salvos para as boas obras. E onde está a igreja? E onde estamos nós? Que muitas vezes não temos tido compaixão das pessoas que às vezes estão simplesmente, às vezes não estão nem querendo um pão com queijo, nem um café. Alguns deles estão simplesmente querendo apenas que alguém possa escutá-lo. São pessoas que às vezes estão passando por uma luta, dificuldade, de enfermidade, apenas querem ser ouvidas, porque querem desabafar. Mas queremos, irmãos, dizer que nós como igreja devemos fazer o nosso papel e agir com compaixão, e quem age com compaixão faz sempre alguma coisa pelo próximo. O verdadeiro exercício da compaixão é quando fazemos sem buscar a autopromoção. Muitas vezes as pessoas gostam de fazer porque elas vão postar nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque elas querem mostrar para as pessoas o que de fato elas estão fazendo. Mas o verdadeiro exercício da compaixão é quando nós fazemos sem buscar uma autopromoção, sem buscar aplausos. Mateus capítulo 6, Jesus diz: guardai-vos de fazer as vossas caridades e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda a certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Fazer sem buscar autopromoção. Isso é o verdadeiro exercício da compaixão. Não é necessário que as pessoas saibam o que você faz. Não é necessário que as pessoas saibam a quem você ajuda. O maior exercício de caridade é quando fazemos simplesmente sem que ninguém perceba. Isso é interessante. E eu tenho presenciado isso, irmãos, de uma forma tão espetacular. Que é tão interessante quando as pessoas muitas vezes nos mandam alguma coisa para distribuir com a comunidade cigana. E a gente simplesmente é muita gente, mas a gente começa a fazer as coisas sem de fato alarido, e que nem pode, porque de repente, se alguém sabe que você está dando,
alguma coisa, a necessidade é tão intensa que eles vão bater na sua porta, vão procurar, porque todos são carentes. Mas é bem interessante você fazer sem que ninguém saiba. Mas as pessoas hoje têm a necessidade de serem vistas, as pessoas têm a necessidade de serem elogiadas, as pessoas têm necessidade que as pessoas vejam, aliás, o único que deve ser exaltado com os nossos atos é o Senhor. A Ele sim devemos dar a honra, a glória e louvor para todos sempre. Não saiba a tua mão esquerda aquilo que faz a direita. O verdadeiro exercício da compaixão é quando fazemos alguma coisa para alguém sem buscar a autopromoção. Em terceiro lugar, o verdadeiro exercício da compaixão é quando fazemos o bem sem olhar a quem. Quem é o teu próximo? Aí Jesus conta a história e o doutor da lei faz a seguinte pergunta ao Senhor: quem é o meu próximo? Querendo justificar-se. Aí Jesus conta a história e mostra que aquele judeu que foi assaltado, espancado, deixaram quase morto, passou um sacerdote que deveria ter feito alguma coisa e não fez porque passou distante, não quis envolvimento, não teve compaixão, não agiu com misericórdia. E quem sabe talvez aquele sacerdote não tenha sido ele mesmo que naquele momento, naquele dia preparou um sermão maravilhoso, porque muitas vezes nós somos desafiados a pregar alguma coisa e na semana seguinte ou no dia seguinte o Senhor nos coloca à prova justamente sobre aquele tema que muitas vezes nós abordamos. Passou o levita e simplesmente não fez absolutamente nada. Mas aquele homem era judeu. Eles poderiam ter feito alguma coisa, porque afinal de contas fazia parte da mesma comunidade. Mas a Bíblia diz que ia passando um homem, viajando em cima do seu cavalo, e este homem era samaritano. Ele tinha todos os motivos para não fazer absolutamente nada, afinal de contas a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ele não pensou nesses problemas culturais, ele não pensou nessas barreiras religiosas, ele não pensou na discriminação que o seu povo tinha em relação aos judeus, que se consideravam um povo mais puro do que os samaritanos. Ele simplesmente, arriscando a sua própria vida, desceu do seu cavalo e ajudou aquele moribundo, não somente cuidando das suas feridas, mas o levou para um lugar seguro, cuidou dele e ainda deixou dinheiro. E a Bíblia diz que aquele homem era samaritano. Então o meu próximo, meu amado irmão, o seu próximo pode ser alguém que nem faça parte da nossa comunidade. Nosso próximo pode ser alguém que não frequenta a nossa igreja. Nosso próximo pode ser alguém que de repente frequenta um outro tipo de religião. Mas pouco importa. O importante é que nós devemos ter compaixão e agir em compaixão, fazer as coisas para as pessoas sem de fato observarem a quem nós estamos fazendo. A Bíblia diz que nós devemos ajudar a todos. É evidente que principalmente os domésticos da fé, mas isso não quer dizer que não podemos ajudar aqueles que não fazem parte, que não estão conosco, que não fazem parte da nossa convivência. Nós devemos ajudar independentemente. Então, amados irmãos, que nós possamos observar que o verdadeiro exercício da compaixão é quando na eternidade formos recompensados pelo Senhor. Porque aquilo que nós fizemos, interessante que a Bíblia diz que até um copo d'água que alguém dá a um profeta recebe galardão de profeta. Tudo que nós fizermos para o Senhor, pode ter certeza que a Bíblia diz que haverá uma recompensa. E quando nós agimos com compaixão, nós também seremos recompensados. Quando nós ajudarmos as pessoas, nós haveremos também de ser recompensados por aquilo que nós fizemos. E Jesus é muito claro em dizer, quando alguém pergunta: mas Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer?
Quando te vimos com sede, te demos de beber. Quando te vimos enfermos, fomos visitar o preso e fomos ver. E Jesus vai dizer claramente: quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. E o verdadeiro exercício da compaixão é justamente poder um dia receber a recompensa daquilo que nós fizemos e seremos recompensados pelo Senhor. Todas as nações serão reunidas diante dele. E a Bíblia diz que ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então lhe dirá o rei que os que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, Senhor, dizendo: quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E Jesus dirá claramente, dizendo o seguinte, que quando nós fizermos a um desses pequeninos, a ele nós assim estamos fazendo. Amém, queridos? E possamos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Nós temos um lugar maravilhoso, mas há centenas e milhares de pessoas que estão lá fora, que precisam ser acolhidas, que precisam ser amadas. Pessoas que dificilmente nós poderemos receber qualquer recompensa da parte delas, mas espero que nós doemos um pouco daquilo que temos, de compaixão, de amor, de misericórdia, porque estão carentes de tudo isso. E a igreja do Senhor precisa olhar lá fora e ver essas pessoas com olhar de compaixão. Passar por um mendigo, passar por alguém que está moribundo e saber que, além de tudo, existe uma alma dentro daquele ser, uma alma que necessita de Deus, uma alma que, se Deus tiver propósito na vida dela, você poder ser canal de bênção, quem sabe um dia ele não poderá ser totalmente restaurado, transformado, e de repente está aqui no nosso meio louvando ao Senhor. Nós precisamos olhar com olhar de compaixão. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Meu irmão estava fedendo, sujo, e abraçá-lo não é coisa tão fácil, mas era aquilo que ele estava precisando naquele momento, era que eu pudesse estar olhando para ele com olhar de compaixão, e não poderia ser diferente. E a igreja não pode olhar para as pessoas a não ser com olhar de compaixão. Que Deus nos abençoe. Amém.